Por que O Agente Secreto é um dos grandes filmes do ano? Talvez essa seja uma pergunta que muitos estejam se fazendo, e acho que para além de toda a qualidade cinematográfica do filme, para toda a qualidade narrativa, para o filme em si, existe uma explicação sobre a força da mensagem de O Agente Secreto como um todo. É um filme que entrou com tudo na temporada de premiação dos Estados Unidos, e acho que muito por ser um filme que consegue ser uma síntese de todas as mensagens que estão surgindo esse ano como mensagens urgentes para a sociedade e que estão presentes nos demais filmes. De alguma maneira, o Agente Secreto ele consegue compilar um pouco de tudo que está sendo dito e de que precisa ser dito nessa época em que a gente está vivendo. Se a gente olha para Valor Sentimental e Jay Kelly, a gente vai ver, por exemplo, um olhar para uma necessidade de se reconectar com o passado, de superar feridas, de superar traumas, de alguma forma conseguir superá-los por meio desse processo como uma forma de seguir em frente. Se a gente olhar bem, esses temas estão presentes e permeiam o Agente Secreto como um todo. Quando a gente olha, por exemplo, para Uma Batalha Após a Outra, que a gente vai ver essa luta política entre uma militância de esquerda armada lá atrás, que depois não consegue superar ainda formas antigas de atuar, não consegue nem mais se conversar e se conectar entre si, e com isso assiste o fortalecimento de uma extrema direita com esse fascismo batendo a porta. De alguma maneira essa mensagem também está ali na essência como um todo de O Agente Secreto, por meio dos personagens que vão perseguir o Armando, sendo esses opressores do Estado, sem que o Estado em si precise ser esse opressor, que é o mesmo que acontece numa batalha após a outra. De alguma forma a gente vê o empoderamento de pessoas que acreditam que podem levar adiante comportamentos extremistas contra outros grupos sociais, contra grupos minoritários, contra estrangeiros, seja o que for, porque de alguma forma estão empoderados por esse discurso. A gente consegue perceber isso como um dos temas urgentes de O Agente Secreto. Quando a gente olha para Bugônia, por exemplo, a gente vai ver um pouco também o efeito desse extremismo que leva ao comportamento ali de uma pessoa que é claramente pautada por fake news, né? O personagem do Jesse Plemons, e que de alguma maneira, por provavelmente não ter um filtro social de narrativas, um filtro social para as notícias, um mundo da pós-verdade, né? Em que criam-se novas concepções sobre o que é real e o que não é, leva também aquele comportamento extremado contra outras pessoas, independente do que elas representam ou não, independente dos traumas que ele pode ter. É claro que de alguma maneira a gente também vê isso dentro de O Agente Secreto. Quando a gente olha para pecadores, a gente vai ver aqueles que estão sempre à espreita para aniquilar o outro, para subjugar, para se apropriar daquilo que eles têm de bom, para usar o outro de alguma maneira, né? Para entender o que poderia ser sugado do outro de alguma maneira, transferido para aqueles que sempre estiveram no lugar de privilégio e que assim querem estar, sem se preocupar a maneira para conseguir se manter nesse lugar. Ou seja, de fato, sugando todo que o outro pode ofertar. De alguma maneira, novamente, a gente vê isso, por exemplo, no Agente Secreto em diferentes camadas, mas também quando a gente olha a questão do norte e sul, que é abordado pelo Kleber Mendonça Filho, esse sul do Brasil que de alguma forma subjuga o norte, né, em especial o nordeste, e de alguma forma tenta extrair tudo aquilo que esse local pode dar para o seu próprio benefício, sem se importar com as pessoas que ali estão, tirando um pouco dessa capacidade humana do outro. Se a gente puxa para Foi Apenas um Acidente, a gente vai ver esse Estado opressor que está sempre à espreita, pronto para sufocar, pronto para torturar, pronto para aniquilar aqueles que tentam ser dissoantes, que tentam resistir, que tentam denunciar, que tentam de alguma maneira libertar aquela sociedade de alguma opressão que ela pode estar vivendo. É claro, isso é evidente como um tema que está dentro de O Agente Secreto. E quando a gente olha também para Hamnet, que vai falar da resiliência humana, que vai falar um pouco da dor, da perda, que vai falar um pouco dessa reconstrução da memória e que também vai falar de identidade, é claro que são temas que também de alguma maneira estão presentes em Um Agente Secreto. Então quando a gente olha para os filmes que têm uma conotação mais política, mas aqueles que também não têm, as temáticas em si estão compiladas dentro de Um Agente Secreto, dentro de uma narrativa muito coesa que vai falar desses temas que são urgentes para a sociedade em escala global no ano de 2025, no ano de 2026, nessa época que a gente está vivendo. Então, por isso, apesar de ser um filme muito brasileiro, O Agente Secreto ele tem esse poder de dialogar com diferentes plateias do mundo inteiro. Não só, claro, porque é um filme excelente, né? Um filme com qualidades cinematográficas excepcionais, filme que é potente em linguagem, forma e conteúdo. Então, para além disso tudo, quando a gente olha especificamente para o conteúdo de Agente Secreto, no fim, são mensagens extremamente universais e que estão pulsantes no mundo como um todo e que o Kleber Mendonça Filho soube embalar num produto
que é ao mesmo tempo muito brasileiro e muito universal. Cinema também é, de alguma maneira, sobre ser o registro do seu próprio tempo, sobre ser uma denúncia, sobre nos fazer pensar sobre o estado atual das coisas. E eu acho que o Agente Secreto é uma prova de como a gente pode perpassar por vários temas de maneira brilhante.